Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. Vamos conversar um pouquinho sobre bandagem. Eu tenho uma pergunta para você já de cara. Por que a minha bandagem não cola direito? Se você já se viu nessa situação, fica comigo até o final do vídeo e nós vamos trabalhar aí três aspectos, na verdade, três grandes fatores que podem resolver essa situação para você de uma vez por todas, tá legal? Olha só, nós temos aqui três fatores para serem trabalhados e o primeiro deles é sobre o segredo das âncoras. Já nós vamos entender por que eu chamo isso de segredo. O segundo fator que nós vamos trabalhar hoje é a questão de desejar força elástica ou não durante a sua sessão. E o terceiro fator, na verdade, é um conjunto. Nós vamos trabalhar três grandes aspectos deste conjunto de fatores e tentar sanar isso de uma vez por todas. Olha só, no primeiro dos fatores, nós temos um aspecto importantíssimo que está relacionado à questão do dissipar tensões. Para que servem as âncoras? Se você não sabe ainda, as âncoras são as extremidades de uma bandagem, a direita, na esquerda, a parte de cima, a parte de baixo, o começo e o fim de uma bandagem. E aí realmente mora um segredo. Se eu não permito uma âncora de bom tamanho, eu corro o risco de, dentro da minha técnica relacionada ao segundo fator, usando, por exemplo, a força elástica, de acabar com a aplicação em poucos minutos. Não vai funcionar legal mesmo. A bandagem pode descolar com muita facilidade. Então, grava isso. Esse primeiro fator é a força que é aplicada à bandagem precisa ser dissipada em algum ponto. As âncoras estão aí para isso. Num segundo momento, pensando em âncoras, quando você permite uma âncora adequada nas duas extremidades da bandagem, você também permite que aconteça naturalidade de movimento. Vamos tomar um exemplo para isso. Pense no nos músculos orbiculares, por exemplo, o orbicular dos lábios. Quando eu aplico uma bandagem, eu tenho que ter em mente o que eu desejo com esse paciente. Esse paciente vai utilizar toda a amplitude desse músculo? Já imaginou se ele entra num sorriso ou em um bocejo e não tem âncora para dissipar essa energia? Qual é a amplitude de um sorriso? Isso já diz muito para nós. A função está intimamente relacionada à questão de ter um movimento natural ou não. Então, se você preserva boa âncora, você, além de permitir uma boa extensão do movimento, ele acontece com naturalidade. Pode cumprir perfeitamente o seu objetivo de, muitas vezes, diminuir um movimento, padronizar um movimento ou simplesmente manejar a ação de como esse músculo trabalha. E além desses dois quesitos que nós colocamos aqui dentro do primeiro fator, também existe a estética e a funcionalidade associada. De quebra, olha só, quando você faz uma bandagem bem aplicada, ela permite que a função aconteça sem provocar desarmonia, sem provocar assimetrias. Se tomarmos novamente o exemplo do músculo orbicular dos lábios, veja, se o paciente entra em um sorriso e a sua bandagem não tem âncoras suficientes para dissipar energia, elas vão inibir esse movimento. E o sorriso, a funcionalidade desse paciente, fica comprometida. Sem falar aqui, todo mundo que trabalha com bandagem sabe que é de vital importância cortar os cantos. Canto quadrado em bandagem não funciona, não bate com a manutenção de uma bandagem por longos períodos, por exemplo. Os cantos sempre descolam antes. Então, além de estética da bandagem, a estética da tua funcionalidade apresenta melhor o seu trabalho. As pessoas te conhecem pelo capricho da sua bandagem. Pensa nisso, que é muito importante. Vamos partir agora para o segundo fator, e o segundo fator está relacionado ao que você deseja com a aplicação de bandagem. Exemplo, se hoje você determinou que não vai utilizar força elástica, há um pensamento, uma maneira de se trabalhar com a bandagem. Por outro lado, se você deseja trabalhar a força do material, tem outros quesitos que são importantes de serem considerados nesse momento também. Olha só, primeiro aspecto desse segundo fator. Mais tensão em bandagem, pensou em estirar a bandagem, trabalhe com âncoras maiores. É fundamental. Se você quer ligar esse ponto ao primeiro ponto do nosso primeiro fator, ou seja, o dissipar tensões, você precisa correlacionar essas duas situações. Quanto maior a tensão, maior a minha âncora. Se eu não tenho uma âncora adequada, ocorre uma situação de delaminação entre a pele
e a bandagem que você aplicou. O paciente entra, no nosso exemplo, entra no sorriso, termina a extensão da sua bandagem, ou ele fica limitado no movimento, ou o que pode acontecer? As pontas da sua bandagem descolarem. E não é isso que você quer. É o nosso ponto crucial de hoje. Por que a minha bandagem não cola direito? Preciso resolver a questão da tensão e o tamanho da âncora. Continuando nessa linha de raciocínio, olha só que importante. E se eu desejo, Alisson, trabalhar sem tensão nesse dia? Sem tensão é igual sem economia de âncoras. Não é porque você não aplicou tensão alguma que não precisa de uma âncora boa, de um tamanho de âncora, que vá suprir, por exemplo, um movimento, uma funcionalidade que esse paciente vai entrar e vai estirar a minha bandagem. Então, se eu volto novamente no exemplo do músculo orbicular dos lábios, imagina que você aplicou a bandagem em neutro. A bandagem sem estirar e o paciente em neutro. Quando esse paciente sorri, ele vai estirar a bandagem, correto? Criou-se um exercício aí contra-resistido. Pode ser um objetivo na sua terapia. Então, você precisa lembrar que, apesar de tudo ter sido aplicado em neutro, você tem que considerar as âncoras, porque ao entrar na funcionalidade, a extensão do movimento vai exigir que haja dissipação das tensões provocadas no material. E por fim, o terceiro aspecto do nosso segundo fator é a relação agora total, a relação tensão aplicada, comprimento da bandagem e a função que você deseja alcançar. Então agora nós vamos ligar toda a nossa ideia aqui. Imagina que você trabalhou esse músculo orbicular em alongamento, colocou o paciente em sorriso, aplicou a bandagem e não deixou uma âncora suficiente. Ou seja, não voltou esse paciente para um neutro e aplicou essa âncora em neutro. Sempre que esse paciente recolhe o tecido, eu digo aqui pele e músculo, diminui o seu comprimento e a bandagem, agora o tecido da bandagem colada na pele, também precisa se juntar. Então, por isso que eu preciso manter essas âncoras em todos os tipos de aplicação. Acontecerá tensão ou de pele e músculos e de material, que é a bandagem. Por isso é muito importante pensar nessa relação. Quanto de tensão eu vou aplicar na bandagem? Eu desejo isso hoje. Então eu preciso também considerar o comprimento que eu faço dessa bandagem e ter espaço de sobra para preservar as minhas âncoras. Legal? Vamos para o próximo, então. Terceiro fator, que na verdade é um conjunto. Eu selecionei aqui 3 grandes fatores nesse conjunto. Claro que existem mais, mas com esses aqui eu acredito que amanhã você já pode aplicar essa ideia, sua bandagem vai ter uma adesividade melhor e, consequentemente, uma funcionalidade melhor. A primeira questão de se pensar aqui no conjunto de fatores é o tipo de pele que você está atuando. Se a pele é seca, menor o problema de adesividade. Se a pele é oleosa, aí você tem um fator contra. É muito importante pensar, o paciente tem um tipo de pele oleosa, já vem para você no último horário do dia, talvez ele lavou o rosto só lá de manhã ou na hora do almoço, e a pele desenvolveu essa oleosidade durante o dia todo e você vai trabalhar com a aplicação de bandagem também. O que é que você tem que fazer para resolver a nossa questão inicial? Higienizar essa pele, ok? Tire essa camada oleosa dessa pele. Isso já vai garantir uma adesividade melhor. A gente pode estender um pouquinho aqui pensando em pele seca, o que isso vai implicar na adesividade. Pele seca, adesividade melhor. Quando você for retirar a bandagem, também há de ter um cuidado maior para não lacerar a pele desse paciente. E aí tem várias situações, várias técnicas que você pode lançar mão para a retirada da bandagem sem agredir a pele do seu paciente. Mas isso fica para um outro momento, a gente conversa no outro vídeo, tá bom? Segundo item do nosso conjunto de fatores é pensar se a disfunção que você está trabalhando é seca ou úmida. Fica muito prático colocar o nosso músculo aí de início da nossa conversa em pauta novamente. Se é um paciente neurológico que apresenta cialorreia, está tendo aquele escape de saliva, aí você tem um problema grande para resolver. Por quê? Se aplicar a bandagem com a pele úmida, ruim, não vai funcionar legal. Então você precisa lançar mão de estratégias naquele momento da sessão para secar bem essa região durante um tempo em que você consiga aplicar ela ainda seco e manter por alguns minutos essa estrutura mais seca para que tenha tempo da cola que é termoativável, para que ela possa
com o calor da própria pele do paciente, mais a sua mão aquecendo, mantendo ela no local, você tem uma boa fixação, tem uma boa adesividade. Muitas vezes é preciso de mais uma pessoa na sessão para te ajudar com isso. Você vai lançar mão das suas estratégias aí para conseguir esse momento seco de termoativação da cola da bandagem. Isso vai ser muito importante para você. Tá legal? E um último fator importante desse nosso conjunto é o tipo de treino que você deseja trabalhar. É o objetivo que você tem. Manutenção da bandagem por horas, por dias. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem um paciente que vem com pele oleosa, lembrou de higienizar essa pele, porém esse paciente tem sudorese intensa. Como é que anda a climatização da sua clínica? Aí, juntamente com essa questão de climatização, você está num período de verão, muito calor, e aí você vai exigir desse paciente um tipo de treino que é desgastante, onde esse paciente vai entrar em sudorese com maior facilidade. Então tudo isso é fator a ser considerado. Ambiente, climatização, estação do ano, se o meu paciente é um paciente que tem maior sudorese, eu preciso controlar estes fatores para que você consiga uma termoativação da cola e uma boa adesividade. Tá legal? Eu tenho certeza que, observando com bastante cuidado estes 3 grandes fatores, você já vai fazer uma aplicação bem mais eficiente. Já pode começar isso hoje mesmo, dia de amanhã, enfim, no momento que for mais oportuno para você. Muito bem, então, olha só, mais uma vez, eu tenho certeza que se você revisar todos esses pontos, a sua aplicação se tornará muito mais eficiente no que diz respeito aí à fixação da bandagem e ao cumprimento dos objetivos que você se propõe com ela. Mas antes da gente terminar, eu tenho mais uma coisa importante para falar para você. Veja bem. Presta muita atenção na qualidade da bandagem. Tem muita oferta de bandagem muito barata por aí, sem que você tenha um respaldo de onde você compra. Então, escolhe uma boa empresa para você fazer a aquisição, uma empresa de confiança, séria. Procure evitar volumes de bandagens muito baratas que você compra pela internet sem nenhum respaldo. Observe se ela é regida pelo nosso órgão nacional, procura verificar se ela tem Anvisa. Segundo, validade, não deixe de olhar a validade da sua bandagem, isso diz muito a respeito da boa adesividade dela. E ainda, para finalizar aqui com chave de ouro essa nossa conversa, como é que é o armazenamento dessa bandagem? Se você compra em loja física, é possível observar isso. Na loja física, observa se a bandagem não fica lá na prateleira, no momento que ela pega sol todos os dias. Isso é muito ruim. Essa mudança de temperatura é ruim, até para o seu próprio armazenamento em consultório. Guarde sua bandagem no local, assim, ao abrigo da luz e do calor extremo, ok? Tenho certeza que você acolher essas informações, você vai se dar muito bem nessa questão de por que minha bandagem não cola direito. Daqui para frente, você passará a fazer uma aplicação muito mais eficiente. Tá legal? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de dar o seu like e de compartilhar isso com outro colega de trabalho que precisa dessa informação. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, deixa já o sininho ativado também, e assim nós vamos mantendo esse contato, porque juntos eu acredito muito que nós vamos mais longe, vamos partilhando e vamos muito mais longe em prol de um atendimento mais humanizado para os nossos pacientes. Olha, valeu, muito obrigado por sua participação aqui, por sua atenção, e a gente se vê numa próxima. Grande abraço!